Beleza, pessoal. Então, hoje à noite nós vamos ver como é que funciona a questão de cálculo, né, da transmissão, né? Qual a transmissão que a gente precisa usar para a subida da rampa e na pista. Aqui tem um site muito legal, ele mostra qual que é a potência que você precisa, né? A potência que está no eixo Y em função da velocidade que você está andando com o carrinho. Olha só, percebam que o grosso da potência ela é dissipada com ar, que é essa questão aqui essa parte vermelha aqui, né? A resistência de rolagem é essa pequenininha aqui, é pouca coisa, mas ela também aumenta um pouquinho à medida que a velocidade aumenta, mas o grosso mesmo que aumenta é a resistência com o ar, que é essa parte azul. A parte vermelha é a potência que você vai precisar, a potência total que você vai precisar fornecer. No caso de vocês, vamos dar uma calculada aqui. Qual que é mais ou menos o peso que vocês acham que vai ter o motorista? 60 quilos? 70 quilos. O carrinho de vocês... O carrinho de vocês vai ter quantos quilos? Quantos quilos você tem, tio? Uns 25? 25 quilos? Tá. Aí aqui são os parâmetros aerodinâmicos do carrinho, né? Qual que é a área frontal? Estou pegando uma área frontal pequena aqui, né? Coeficiente de arrasto. É? Quanto é que vocês acham que vai pesar? 35? Tá bom. Aqui é a perda... 40 quilos. Aqui vai ser a perda da transmissão. Eu acho que a transmissão vai perder no mínimo uns 20%, tá? De perda. Aí, aqui seria a parte de... se vai ter subida ou não. Vamos primeiro fazer as contas para reta. Então não vai ter subida nenhuma, 0% de subida. Aqui também não vai ter nenhum vento contra, nada, né? E assim por diante. Então vamos ver. Ó, nesse caso, a potência do carrinho de vocês, vou fazer as contas aqui. Potência motor. Vamos colocar em cavalos, né? Cavalos, depois vamos transformar isso aqui em watts. Em cavalos é quanto? A potência máxima? 1,7? Então, em watts é só multiplicar 1,7 vezes 735. Então, a potência máxima do motor é de 1.250 watts. Tá, pessoal? Essa é a máxima potência que vocês vão conseguir tirar desse motor. Não tem como tirar mais. Aí se a gente tiver uns 20% de perda, né, vamos dizer assim, perda na transmissão primária. Vocês vão ter duas transmissões, né? Vamos supor que na primeira transmissão você tem aí 60% de eficiência, na segunda você tem 80% de eficiência. Então, a potência final, que chega no eixo, né? Vai ser o quê? Essa potência que sai no eixo do motor, multiplicado pelas eficiências das transmissões. E tem mais a questão da eficiência de rolagem da roda, que vamos colocar aqui. Eficiência de rolagem. Vou botar aqui a 95%. Pneu bem legal, bem tranquilo. Então, olha só. Dos 1.250 watts, sobraram só 570, que vão estar disponíveis lá na roda. O que compensa mais? Melhorar a transmissão, a eficiência da transmissão, ou turbinar um pouco o motor? Então, vocês podem ficar brincando, né? Aqui na planilha para dar uma olhada. Mas ó, só para vocês verem as perdas totais aqui,
né, das transmissões, 45% a eficiência total da transmissão. Muito pouco, né? Então, vamos colocar esse valor aqui. 55%. Puxa vida, muita perda, né? Olha só. Aqui, eu queria saber qual que é a velocidade máxima que dá para ir. Aqui no gráfico ele não vai mais, né? Deixa eu ver. Quanto é que vai sobrar de potência? 570 watts. 570. Vou chegar... Ah, não. Vou botar a potência do motor aqui. 1.250. Dá para chegar a 48 km por hora. Ou seja, se eu quiser andar 50 km por hora, eu vou precisar de 1.300 watts. Já não dá. O máximo que eu vou conseguir andar é 48,9 km por hora. Aqui tem toda a explicação da física envolvida nisso aí, né? A força de resistência é a soma dessas três forças aqui, da gravidade, da rolagem e do arrasto do ar. Né? Sim. Mas isso daí seria uma transmissão por né? Não. Se tiver uma transmissão, por exemplo, uma redução de 1 para 2, essa velocidade cairia quase que pela metade disso. Aqui a gente só está primeiro analisando a questão de perda de potência do motor, devido às ineficiências da transmissão, tá? Então, se as transmissões tiverem 55% de perda, que foi o que a gente calculou aqui no Excel, né? Primeira transmissão tem 60% de eficiência, segunda tem 80%, e o pneu lá, né, tem mais 5% de perda, 95% de eficiência. Se você multiplicar essas três, dá 45,6% de eficiência total. Ou seja, dos 1.250 watts que saem do eixo do motor, só chegam 570 na roda. Vocês veem como é importante vocês escolherem transmissões boas. Ó, se vocês escolherem uma transmissão, a primeira transmissão com 80% também, chega a 760 watts na roda. Isso... 700... a eficiência total aqui vai ser 61%. Vai ter 39% de perda. O professor Marçal esqueceu o celular dele aqui? Então você tem 39% de perda, olha só. Aí, com esse motor de 1.250 watts, você vai conseguir andar 54 km por hora. Vocês veem, melhorando só 20%, né, a eficiência de transmissão de uma das transmissões, você vai sair da velocidade máxima de 48 para 54. Professor, Sim. tem como a gente saber essa perda de eficiência da transmissão? Isso teria que medir. Né? Isso teria que medir. Teria que fazer daí esses testes de velocidade, né, ver qual é a velocidade máxima que ele atinge. Com isso a gente consegue daí fazer as contas reversas. Mas aí deixa eu mostrar para vocês aqui essa diferença, né? Então, aqui a velocidade máxima por hora seria de 54, e na outra condição, aqui, seria vou inserir aqui uma nova linha aqui, vou colocar aqui a eficiência total, seria essa aqui,
E a potência final é essa eficiência multiplicado pela potência de saída do motor. Tá vendo? Agora vamos colocar uma outra situação aqui, do lado, onde é só 60% de eficiência. Aí só vai chegar a 570 watts. Eu coloco esse valor aqui, né? 45,6% de eficiência total, ou seja, qual que é a perda? Perda vai ser 54,4%, né? Que é a soma para dar 100%. Aqui eu coloco qual que é a potência perdida na transmissão, e daí ele vai chegar no máximo a 49 km por hora. Essa porcentagem aqui não é porcentagem. 54 e aqui 49. Então vocês percebem, vocês podem fazer essas contas, né, e ver qual é o efeito de uma transmissão menos eficiente na velocidade. 54, 49. Isso seria a velocidade máxima que vocês vão conseguir atingir com esse motor numa reta. Não tem como chegar mais rápido. Então não adianta fazer as contas para mais do que 50 km por hora, que não vai conseguir. Só se tiver vento a favor ou descida, né? Rampa para baixo. Porque a aceleração da gravidade ajuda a te empurrar para baixo. Então, a pergunta é, vamos voltar aqui para o desenho, fazer um outro desenho aqui. Esse aqui seria a situação mais difícil, que é a subida da rampa, né? Mas essa nós vamos olhar um pouquinho mais para frente. Vamos supor que o pneu tenha um metro de diâmetro. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Eu vou apagar esse aqui. Eu estou mostrando para vocês, pessoal, como é que calcula, né, a relação de transmissão. Essa pista aqui, tanto faz o comprimento. Aí você tem a roda aqui, diâmetro de 1 metro. Então o perímetro vai ser quanto? Perímetro é o quê? É o diâmetro vezes π, né? Isso é quanto que uma volta da roda anda, dado pelo diâmetro vezes π. Isso está quanto? 3,14 metros, se vocês usarem uma roda de 1 metro de diâmetro. Se vocês usarem uma roda com meio metro de diâmetro, essa é metade. Então vamos lá, vamos ver qual que é a relação de transmissão que eu preciso para chegar a 50 km por hora. Qual que é a rotação do motor nessa potência máxima? O que é? 6.500 RPMs? É isso? Quem que é do motor aí, pessoal? Qual que é a rotação na potência máxima? 6.500, beleza, isso mesmo. É 6.500 RPMs. Então, o que vocês querem? Vocês querem deixar o motor na potência máxima na competição? Sempre. Vocês sempre querem ter potência máxima, porque vocês querem ganhar. Então, vocês têm que trabalhar com 6.500 RPM, não pode trabalhar com 3.000 RPM. Sempre com 6.500. Então, não vamos mexer nisso. Não vamos mexer nos RPM do motor, vamos deixar ele no talo mesmo, né? Toco total. Qual que é a RPM que tem que chegar na roda para chegar a 54 km por hora? Então vamos supor que o diâmetro da roda em metros, vamos supor que é 1 metro. Então o perímetro vai ser o quê? O diâmetro vezes π, 3,14 metros. Né? Aí, essa velocidade máxima aqui, vamos transformar isso em metros por segundo. Metros por segundo.
Então, isso aqui, basta dividir 54 por quanto? 3,6. 15 metros por segundo. Então, quantos RPM, rotações por segundo na roda? Rotações da roda. Máximo. Em RPS. Rotações por segundo. Se a velocidade vai ser 15 metros por segundo, basta dividir 15 metros por segundo pelo perímetro da roda. Então, vai ser 15 dividido por perímetro da roda. Então, eu vou ter 4,77 RPS, rotações por segundo. Pessoal, tentem prestar atenção, porque isso aqui é bem difícil. Se vocês não prestarem atenção, vocês nunca vão entender isso aqui, entendeu? Porque realmente é bem complexo isso aqui. Eu estou andando a 15 metros por segundo. Ó, eu estou andando aqui. Estou andando 15 metros por... Oi, tudo bem? Você mesmo. Eu estou andando 15 metros por segundo, né? E qual que é o perímetro de uma volta da roda? Então, quantas voltas que essa roda dá por segundo? Se a velocidade é 15 metros por segundo. A roda, ela anda 15 metros por segundo, né? E quantas voltas que ela dá por segundo? Basta dividir o 15 pelo perímetro da roda, né? Vai dar 4,77 voltas por segundo. E em RPM, rotações por minuto, vai dar quanto? Basta multiplicar por 60, né? E se por segundo ela dá 4,7, multiplica por 60, você tem quantas rotações a roda vai dar, né? Então você sabe qual que é a relação de transmissão. Qual que é a relação, né? Da rotação do motor com eixo da roda. Só dividir um pelo outro. O motor está rodando a 6.500 RPM e a roda a 280 e pouco. Então, vou ter que reduzir 20 e poucas vezes. 22 vezes. Legal? Olha só como é interessante isso agora. Aí eu não achei uma transmissão que consegue reduzir tantas vezes. O máximo que eu consigo reduzir é 10 vezes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mexer no diâmetro da roda. Em vez de usar uma roda de 1 metro, usar uma roda de, sei lá, 30 centímetros. Aí basta reduzir 6,8 vezes. Tá vendo? Então, a gente começa a brincar e entender o assunto. Isso aqui seria a situação mais assim, de máxima velocidade, né? Onde eu vou reduzir o mínimo de vezes, porque eu quero chegar na velocidade máxima. A velocidade máxima é essa aqui, né, que a gente atinge levando em conta todas as perdas aqui. Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês né, terem essa informação, como calcular isso aí. Agora, vamos fazer a mesma conta para a subida. Porque na subida da rampa, é o lugar que mais vai ter que reduzir, porque ele vai andar mais devagar. Né? Porque você vai ter que ir contra a força da gravidade. Então, olha só. Na subida, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular qual que é a potência que o motor transfere para o carrinho e qual que é a energia que a gente precisa para subir essa rampa. A energia para subir essa rampa aqui é dado pela massa do carrinho vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então, eu vou descobrir quanta energia que eu vou precisar para subir essa rampa. Vamos supor que essa rampa que vocês vão subir só precisa subir 3 metros, tá? E a rampa tem 10 metros de comprimento. Que daí a gente consegue calcular a velocidade máxima e ter uma noção de quantas vezes que a gente vai ter que reduzir para conseguir subir essa rampa. Né? Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha do Excel aqui.
Então, agora estou aqui no Excel. Esse aqui, vamos deixar mais bonitinho. Escrever aqui seria a prova da velocidade. Esse aqui seria a prova que vocês vão andar mais rápido. E aqui do lado a gente vai fazer a prova da subida da rampa. Vou mudar de cor aqui para ficar distinto. Beleza, então nesse caso aqui, a potência do motor não vai mudar, né? A gente não vai mexer nisso nem nas outras variáveis aqui. Vai ser tudo igual. E vamos simular duas situações, tá? Não, eu vou simular só uma situação aqui, com essa transmissão de 60, primária, que vai reduzir mais, né? E a secundária, que pode ser uma transmissão de bicicleta, por exemplo, né? Que tem mais eficiência. Então, vamos lá. Para eu chegar na velocidade máxima, vou ter que ter uns outros passos aqui no meio. Deixa eu apagar isso aqui também. Não vai precisar disso aqui por enquanto. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Aqui seria energia para subir a rampa. Joules. Como é que calcula isso? A massa do carrinho. Agora precisa adicionar isso aqui. Você viu que aqui nem precisei calcular isso. Posso calcular isso também, se eu quiser deixar mais preciso, mas não coloquei. Massa do motorista, massa do carrinho. Vamos supor que o motorista pesa 70 quilos e o carrinho 40, né? Então, a energia para subir a rampa vai ser o quê? A massa desses dois, multiplicado por G, né? 9,8, vezes a altura. Tem que inserir a altura aqui ainda. A altura da rampa. Vou colocar 3 metros aqui. Então, vai ser vezes isso aqui. Vejam, eu preciso de 3.234 joules para subir essa rampa. O motor, ele só consegue entregar no eixo 570 joules por segundo. 570 watts, né? Watt significa joules por segundo. Essa é a quantidade de energia que ele consegue entregar lá no eixo, por causa de todas as perdas que tem no meio do caminho. Então, significa que eu vou precisar de quantos segundos, mais ou menos, para transferir 3.230 joules para a roda, do motor para a roda. Se o motor só consegue transferir 570 joules por segundo lá para a roda. Mais ou menos 6 segundos, exatamente. Então, tempo para transferir a energia para a roda. Segundos. Só dividir a energia total por essa aqui, na potência. Então, vou ter o tempo aqui. Então, agora eu já tenho o tempo mínimo, né, que eu vou conseguir fazer essa transferência de energia. Eu não vou conseguir transferir energia mais rápido do que isso. Como eu sei o comprimento da rampa, vou colocar aqui, comprimento da rampa, chutar que seja 10 metros, eu consigo calcular agora a velocidade máxima de subida da rampa. Que vai ser o quê? Vou colocar em metros por segundo, depois a gente converte em quilômetros por hora. Que está tudo em metros aqui. Vai ser o quê? 10 metros dividido pelo tempo. Uma velocidade máxima para subir essa rampa daqui vai ser de 1,76 metros por segundo. Em quilômetros por hora,
vai ser o quê? Isto vezes 3,6. Mas isso nem precisaria calcular, que a gente não vai usar isso aqui. Legal. Agora eu faço exatamente as mesmas contas que eu fiz anteriormente, né? Eu já sei a velocidade agora em metros por segundo. Então, qual que é se o diâmetro da roda for esse, né? Basta copiar isso para cá. Então, o que vai acontecer aqui? Rotações por segundo. Vai ser a velocidade, metros por segundo, dividido pelo perímetro. Então, eu vou ter 33 RPM na roda. Para chegar nos 33, eu preciso pegar esses 6.500. Então, eu vou ter que reduzir 200 vezes. Vocês percebem agora os dois extremos, né? Nesse caso aqui, que é a velocidade, onde eu vou chegar a 50 km por hora, 54 km por hora, eu só preciso reduzir 22 vezes no motor para o eixo da roda. Na subida da rampa, que eu vou andar só 1,7 metros por segundo, né, 6,3 km por hora, eu vou precisar reduzir quase 200 vezes. E aí eu já consigo escolher. Se eu não achar no ferroviário uma transmissão que me dá 200 vezes de redução, então o que eu poderia fazer? O quê? Isso, usar uma roda menor. Então vamos ver, vamos usar uma roda com diâmetro de 0,3 metros. Aí eu só preciso reduzir 60 vezes, né? E nesse caso, 8 vezes. Aí eu, sim? Fazer como eu estava falando de fazer uma roda para corrida e outra para... Também, vocês podem fazer isso. Vocês podem trocar as rodas, por exemplo, né? Se vocês não conseguirem achar uma transmissão adequada que consiga se ajeitar para os dois. Então, geralmente, o que o pessoal faz? Acha uma primeira redução. Primeira redução de umas 20 vezes, né? E aí a segunda é variável, né? Aí vocês podem ver quanto que precisa reduzir a segunda. Se reduzir 20 vezes, aqui só precisa reduzir 6,8 vezes. Então, a segunda redução, ela vai ter que, nesse caso, ampliar de novo em 3 vezes a rotação da primeira. Na corrida, né? Então tem que ter uma catraca maior, né, na saída da primeira e uma outra 3 vezes menor atrás, onde está a roda. Já no caso da subida da rampa, vocês têm 20 vezes de redução, mas mesmo assim ainda vai ter que reduzir mais 3 vezes, né? Então vai ter que ter uma pequenininha na saída da primeira transmissão e uma 3 vezes maior no eixo da roda. Isso daria para fazer com um jogo moderno de bicicleta, né? Esse 9, né, de 0,3 até 3, seria um fator 10 vezes que vocês vão ter que ampliar ou diminuir, né? Então, aí entra agora a esperteza de vocês e a vantagem competitiva de vocês, né? Se vocês acharem uma transmissão um pouco mais eficiente, vocês vão conseguir velocidades maiores do que a outra equipe. Olha só, deixa eu mostrar isso para vocês. Em vez de 60% de eficiência, vamos supor que tem 80% a primeira transmissão. Então, olha só o que acontece com o tempo de subida. Ah, tá. Aqui o tempo de subida foi para 4,3 segundos. Se ela tiver 60% de eficiência, vocês vão levar 5,7 segundos. 1,3 segundos pior. Vocês veem a importância de uma boa transmissão na vantagem competitiva, né? Então, se a turma da manhã usar uma transmissão mais eficiente, é lógico que ela vai chegar bem mais rápido lá em cima do que vocês. Então, essa aqui é uma planilha brutinha, né? Vocês podem melhorar ela agora bastante
e mexendo e vendo como é que daria para melhorar. Dá para até colocar todas as outras contas aqui no meio, né? Essas que estão aqui. Se quiserem colocar, né? A potência final é dada por essa equação aqui. Força da gravidade vezes a força de rolagem vezes a força de arrasto multiplicado pela velocidade, né, que o carrinho está andando. Ou aqui embaixo, né? Se vocês tiverem dúvidas de como calcular isso aqui ou como entender isso aqui, eu posso explicar para vocês. Isso aqui já é levando em conta, né, todo o arrasto, né, aerodinâmico do carrinho. Vocês veem que, olha pessoal, isso aqui é muito, muito interessante. Vocês veem até uns 15 km por hora, a potência que vocês perdem de resistência com ar é bem pouca. Mas depois olha como começa a explodir. Porque a potência que vocês perdem com atrito com ar vai com o cubo da velocidade. Então o negócio explode. Aqui só vai até 40 e poucos km por hora. Né? Vocês podiam fazer esse gráfico até uns 60 para vocês verem como é que o negócio sobe. Né? Sobe muito rápido. O motor de vocês tem 1.250. Então, mais ou menos, aqui em 48, 49 km por hora é o máximo que vocês vão conseguir atingir. Na reta. Se tiver uma descida, ó, menos 10 graus. Aí chega uma hora que você não precisa nem pedalar, né? Quando é morro para baixo. Você consegue atingir velocidades bem altas. Só aqui, depois de 50 e poucos quilômetros por hora, que o arrasto do vento começa a fazer alguma diferença. Né? Mas a gravidade seria essa contribuição verde aqui, né? Menos 4 graus, menos 5, menos 10 graus, nem dá para calcular. Menos 6 é o máximo, é menos 5 graus. E aí você já chega aos 70 km por hora com pouca força. E se for subida de 5, aí é bastante. Essa é uma calculadora bem legalzinha. Talvez vocês acham as outras também na internet que vocês consigam fazer essas contas. Ou vocês pegam as equações e jogam lá no Excel. Vocês podem calcular qualquer situação. Isso aqui é só calcular a velocidade máxima que vocês vão conseguir atingir. Eu usei esse calculador aqui para mostrar para vocês, né, que a velocidade máxima que vocês vão conseguir no carrinho de vocês é nessa faixa aí de 50 km por hora. Se vocês tivessem uma transmissão perfeita, sem perda nenhuma, né, aí vocês iam chegar, ó, vou colocar 0% de perda, aí vocês iam chegar a 65 km por hora. Mas isso não é possível, né, porque as transmissões têm bastante perda. Uma transmissão perfeita, mas muito, muito, muito boa, com 10% de perdas duas, vocês vão chegar a 62 km por hora, no máximo. Então, vocês veem a importância de ter uma boa transmissão. Né? A vantagem competitiva de vocês. Massa também, né? Na subida da rampa, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Vamos fazer uma subidinha de 5 graus. Se vocês tiverem um veículo mais leve, ó, o máximo que vocês vão conseguir chegar é 45 km por hora. Isso aqui é uma subidinha bem leve, né? Legal, um pouco mais aqui.
15%. Mais 25%. Vamos pegar mais aí. 40%. 50% de subida. Tudo bem. Deixar 40%. O máximo que vocês vão conseguir de velocidade com 40% de subida é 10 km por hora, 9,9. Agora vamos brincar um pouquinho na questão da massa. Vamos colocar uma bicicleta, né, um carrinho, em vez de 40 quilos, vamos colocar 20 quilos. Aí de 10 já vai para 12. Então vocês têm que pensar, o que compensa mais? Fazer um carrinho mais leve ou colocar uma transmissão mais eficiente? Né? Vocês podem ir fazendo essas continhas e vejam onde é que vocês querem investir. Beleza? Parar de gravar aqui.